Quando eu morava fora do Brasil, teve um caso de uma família inteira na Austrália que os avós estavam indo passear, encontraram a família, um casal com filhos, e saíram de carro. Nessa viagem, eles sofreram um acidente e os únicos sobreviventes foram alguns dos filhos e os avós. Essa é uma das preocupações de quem mora fora do Brasil. E se acontecer alguma coisa comigo? Com quem meus filhos vão ficar? Como será a minha vida? E diante de tantas perguntas que aparecem aqui na minha página, eu resolvi chamar uma pessoa especialista para ajudar a resolver, para tentar esclarecer, para a gente tentar manter a calma. Ele é mestre, doutor em Direito Civil pela PUC de São Paulo, advogado militante em Direito de Família, em Direito Civil e, mais do que tudo, pai, esposo e meu irmão. Camilo, bem-vindo ao Leis pelo Mundo. Muito obrigada pelo convite. Sei que você não gosta muito das redes sociais, mas eu estou muito feliz por ter você aqui, honrada, e também sempre é o meu grande exemplo, minha grande estrutura no direito. Eu trabalhei com ele, então estou muito feliz. E o tema de hoje é planejamento sucessório. Cá, o que é isso? Bom dia, Raquel. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso, uma honra estar aqui no Leis pelo Mundo, que eu acompanho já há algum tempo com você. Acho maravilhosa essa ideia de mostrar para as pessoas que estão em todos os lugares, né, da necessidade de saber um pouquinho do que o direito pode causar ou ter como consequência em todos os campos da vida, né, em todos os campos da morte, como você falou, porque a morte é um outro lado da vida e é importantíssimo nós pensarmos que todos nós iremos um dia partir para outro plano, para outra situação material ou imaterial, e é importante a gente entender que as consequências da morte, da nossa partida, se refletem em várias pessoas. Pois é. Filhos, esse é o grande irmãos, medo. Pais, exatamente. Então, o que faz nascer o planejamento sucessório, eu brinco um pouco, é um pouco da necessidade de eu querer ter o controle, eu quero que a minha vontade se estabeleça quando eu for embora. Eu quero que a minha vontade prevaleça e não, eventualmente, a vontade da lei ou de outras pessoas. Então, quando a gente fala eu vou planejar, eu estou preservando, antes de tudo, a vontade desta pessoa que construiu um patrimônio, muitas vezes com sacrifício, nem sempre tão grande assim, às vezes uma coisa mediana, dá mais trabalho, dá mais confusão, dá mais conflito do que um grande patrimônio. Então, a ideia é a gente visar, buscar, objetivar, entender o que a pessoa quer. Se eu morresse hoje, o que eu quereria que acontecesse com os meus bens? Para quem eu destinaria? E quando você transporta isso para a tua ideia, para o teu campo, para o direito internacional, para essas situações de pessoas que estão vivendo em outros países, brasileiros que estão vivendo em outros países e estrangeiros que estão vivendo no Brasil, você agrava o problema. Por quê? A lei que nós chamamos lei sucessória e mesmo a lei familiar de cada país é muito diferente. Então, essas diferenças causam ainda mais conflitos, mais dúvidas e aí, aquilo que eu sempre digo, mais custos, porque o que acontece na questão sucessória, mais ou menos, é o que acontece no fenômeno odontológico. O que eu quero dizer com isso? As pessoas muitas vezes deixam de ir ao dentista não por medo do motorzinho, mas por medo do custo do tratamento dentário. As pessoas deixam de ir a um advogado muitas vezes não com medo de falar sobre a morte, mas às vezes com medo do custo. E eu posso adiantar, uma sucessão, uma herança, sem esse planejamento, é infinitamente mais caro.
Olha só, e essa é, sem dúvida, acho que é a preocupação de todos nós, né? Às vezes de não querer deixar um custo e às vezes por não querer gastar agora. E como é que eu posso organizar isso em vida? Existe uma maneira fácil, mas menos custosa? São várias as maneiras, né? Eu posso começar sempre dizendo que a mais tradicional, que aparece em todos os filmes, em todas as novelas, não só no Brasil, no mundo inteiro, são os testamentos. Os famosos wills, em inglês, né? Esses testamentos, eles têm um romantismo por trás de si, aquela cena de que vai ser aberto após a morte, numa mesa, lido pelo juiz, com as pessoas em volta e comentando o que ficou para quem. É uma imagem mais romanceada do que real. Ela é muito presente em países que nós chamamos da common law, né? Países de origem de direito consuetudinário, é o que nós chamamos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, do Canadá, em que a liberdade de se testar, de se fazer o testamento, é praticamente absoluta. Você pode fazer o que quiser no seu testamento. Em países de origem latina, e aí nós incluímos Itália, Portugal, França, Espanha e toda a América Latina, foi constituída uma outra prerrogativa, a prerrogativa de se constituírem herdeiros chamados necessários. E aí decorre o fenômeno conceitual da legítima, que é uma limitação ao poder de você testar, ao poder de você escolher para quem vai ou para onde vão os seus bens. Essa legítima é um grande problema hoje no Brasil para o planejamento sucessório. Por isso que nós não usamos tanto o testamento. Então, vamos separar. Primeira opção, o testamento. Uma segunda opção seria você usar o que muitos empresários estão fazendo, que é, entre aspas, a pejotização. Você transformar o patrimônio de CPF da pessoa física num patrimônio de uma pessoa jurídica, e aí se constituiu, se convencionou, virou moda chamar a famosa patrimonial. Então você pega sua casa, seus terrenos, sua propriedade rural, seus carros e coloca em uma patrimonial. O que era pessoa física se transforma em pessoa jurídica e aí você distribui as cotas. Você, entre aspas, também vira sócio de sua esposa, vira sócio de seus filhos, e aí, quando você morrer, o que vão ser distribuídas são cotas, ou talvez nem isso. Uma terceira possibilidade é você trabalhar com instrumentos de doação, doação simples ou doação com usufruto. Aliás, essa foi a primeira ideia que me foi observada, ou que eu observei, melhor dizendo, quando eu comecei a pensar sobre isso há muitos anos atrás. Provavelmente há uns 30 anos atrás, eu ouvi a primeira vez alguém falar sobre isso e foi o nosso primo, Guilherme José de Matos, da nossa querida família lá de Mogi das Cruzes, né? E o tio Guilherme, como nós chamávamos, tinha 10 filhos, tem 10 filhos, né? Os meninos E era formado em dinheiro, ele é formado na primeira turma de Direito da PUC, meu maior veterano, né? Tio Guilherme, casado com a tia Lilita, ele simplesmente mantinha um livro caixa, em tudo que ele dava para um filho, ele anotava data em que ele deu, valor e equivalente em dólares. E ao final da vida ele morreu sem ter nada, já tinha distribuído tudo sob a forma de doação. Isso me impressionou profundamente. 15 anos que eu trabalho com isso, especificamente com isso, né, além de outras questões de direito civil, e devo ter feito mais de 30 casos, alguns informais, que eu brinco, consultas de fim de semana, consultas familiares, outros formais, em que a gente trabalha um pouco mais. E cada caso é um caso, não há uma solução genérica. Não é simplesmente você dizer, faça isso, Raquel, faça isso, Ana Paula, faça isso, Cláudia, faça isso, Eduardo. É, antes de tudo, você estudar a situação.
por isso, quando você fala em planejamento sucessório, duas palavras são fundamentais: discrição, quase sigilo, discrição e confiança. Porque a pessoa vai ter que abrir o seu coração para você. Eu posso deixar organizado eventual acidente que aconteça com os pais em relação aos filhos? Por exemplo, moro fora do Brasil, se eu e meu marido morrermos, quem vai cuidar dos meus filhos? Uma vez, eu acho que nos meus dias de ansiedade, quando eu morava fora, né, eu perguntei isso pro Camilo, eu falei, se aconteceu alguma coisa comigo, quem que vai buscar as crianças? Eu sabia que ia sobrar para mim, né? Eu já estava pensando, vai sobrar para o Camilo buscar, né? Mas a gente sempre tem isso na família, né? A gente tem essa preocupação. Vou te dar um exemplo. Morri agora. O que acontece? É o que nós chamamos de diagnóstico. Hoje, se o Camilo morrer, o que acontece? Hoje, se a Fernanda morrer, o que acontece? Hoje, se o Camilo e a Fernanda morrerem, o que acontece? Então, você, nesse diagnóstico, você dá o primeiro passo, que é a identificação, que é algo que o Código Civil brasileiro permite. O testamento, ele tem algumas relevâncias quando tem filhos menores. Quando tem filhos maiores, outras soluções são mais, eu diria, pertinentes, mais adequadas, né? Excelente, excelente. Muito obrigada. Esse é o primeiro de 3 vídeos que a gente vai fazer sobre essas perguntas para quem mora fora do Brasil. Perguntas que me deixavam inquietas quando estava fora e que também me fazem sempre. Então eu resolvi colocar isso por meio de vídeos. Muito obrigada, Cá, pelo tempo, paciência, por estar aqui com a gente e que venham muitas outras oportunidades. Até daqui a pouco, Raquel, mais um.